Como é que a gente vira a página aqui? Vários outros temas quentes e urgentes para você do outro lado ficar bem informado e até mais adiante entretido. Mas olha só, eu vou repercutir com vocês agora, pessoal, faço questão, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, olha só, mostrou que as cidades de São José dos Campos, Osasco e Guarujá tiveram os vereadores mais caros do estado em 2024. E olha só, Mano Ferreira, para se ter uma ideia, no ano passado, cada vereador de São José dos Campos custou quase 5 milhões de reais, em média, aos cofres públicos. A gente, enfim, fica tão inundado, tão nessa enchente de números obscenos, valores vultuosos, que a gente acaba perdendo o critério mesmo e o senso de proporção. Mas por que esse número aqui é, no mínimo, incompatível com os vencimentos dos vereadores de São José dos Campos? Olha, Marinho, primeiro que, assim, a lógica que a gente vê de remuneração no setor público é um negócio que eu acho que qualquer cidadão que paga a conta fica abismado. Para você ter ideia, esse ano os vereadores da cidade tiveram um reajuste de 86% do salário. Sem dúvida alguma. Mano Ferreira vai continuar aqui, pessoal. Não se antes eu recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, repercutindo aqui um levantamento aqui da Justiça Paulista, pessoal, que acabou identificando os 3 municípios paulistas dos mais de 600 que mais gastaram ali com os seus vereadores dourados, por assim dizer, né? Vários deles com reajustes salariais, enfim, obscenos, quase de 100%, e com pouca justificativa na prática e na dura realidade, não é isso, Mano Ferreira? Exatamente, eles quase dobraram o próprio salário esse ano e o valor total passa de 100 milhões de reais quando a gente pensa no custo da Câmara. E aí a gente precisa somar não apenas o salário, o auxílio paletó, o auxílio transporte, que na verdade são carros alugados à disposição de vossas excelências vereadores, ou seja, toda a série de regalias que são completamente incompatíveis com o padrão de renda, sobretudo do cidadão que paga essa conta. A gente vê no Brasil um verdadeiro descolamento entre a elite do Estado e o cidadão trabalhador que custeia o Estado. Exatamente. Isso é muito imoral e, na minha visão, é um dos elementos que faz com que a gente reproduza e perpetue a lógica do extrativismo, do Estado que vive para extrair recursos da sociedade no lugar de efetivamente criar políticas públicas que gerem oportunidade e inclusão para aqueles que precisam. Vamos ser sinceros aqui, enfim, jogando limpo aqui com a nossa audiência. Talvez esse exemplo que a gente está colocando aqui, pessoal, é a política do faço o que eu digo, não o que eu faço, na sua forma mais descarada, tá? Parece que são, enfim, esses vereadores de São José dos Campos e Osasco também, Guarujá, parece que eles são quase que estatais de luxo, custando 5 milhões ao seu dinheiro. Eu não culpo o nosso ouvinte e telespectador que, dada tantos tapas na cara e tantas cusparadas nos rostos de todos nós nos últimos anos, a gente talvez perdeu a capacidade de se indignar e estamos anestesiados diante do absurdo. Só que é impressionante como a classe política tem a capacidade de se auto-regenerar e sempre se blindar. Não é isso, Krigner? Exato. E o que choca mais é que, além de você tem ali, né, São José dos Campos, e logo em seguida no ranking top 3 você tem Osasco e Guarujá. Exatamente. Que são cidades extremamente complicadas. Nesse ponto aí você tem São José dos Campos, que é uma cidade bastante desenvolvida, tem uma infraestrutura grande, uma porcentagem aí de moradores em situação de pobreza bastante reduzida, se não me engano, não passa nem de 1,5% da cidade. Mas você tem aí Guarujá e Osasco, que são cidades com muitos desafios sociais. E os vereadores ali montados em orçamentos que são praticamente de realeza ali, né? No sentido de tem uma vantagem comparativa com a cidade, assim, desproporcional. E essa é a maior preocupação. E também vale a gente lembrar que Guarujá foi a cidade que teve inúmeros casos de envolvimento do crime organizado nas eleições municipais. Bem lembrado. Então volta aí a pergunta, o quanto desse orçamento, claro que todas as cidades podem ter isso, mas o Guarujá foi um destaque no ano passado, o quanto desse orçamento que é do pagador de imposto está financiando ou apoiando o crime organizado também. É outro fio que a gente precisa puxar aí, porque não são cidades mega desenvolvidas para que os vereadores e a Câmara seja tão recompensada assim pelo serviço maravilhoso que tem prestado para a sociedade. Não é.
E uma outra coisa também que chama atenção é a quantidade populacional dessas cidades. Por exemplo, São José dos Campos tem 697 mil habitantes. Se a gente for para Osasco, pouco mais de 720 mil. Guarujá não chega a 300 mil. Então, assim, proporcionalmente, um vereador em São José dos Campos custar 5 milhões de reais aos cofres públicos para cada habitante, se a gente fizer a conta... É absurdo isso. Enquanto o povo aí do outro lado tá realmente apertando o cinto de segurança para atravessar essa turbulência, a gente está vendo vereadores de São José dos Campos afrouxando deles com 5 milhões por cabeça. Você tem noção do que isso na prática representa? Não é papo de liberal, Caxias, careta não, pessoal. É o seu dinheiro. Então vamos botar a cabeça no lugar minimamente, não é isso, Aninha? Era melhor a gente pegar os 5 milhões, dividir entre os habitantes que cada vereador consegue representar, fazer um grupo no WhatsApp e deixar eles resolverem as questões da cidade por ali, né? Vamos aplaudir. Cadê? Era mais fácil, né? Cadê? Uma palminha aqui. E acho que Por favor. ia sair melhor do que tá acontecendo agora. E você vê também as discussões que são tratadas, né, na Câmara de Vereadores, assim, o que tem de palpável, de exemplo. São José dos Campos tem muitos exemplos relacionados à segurança pública, mas pelo Poder Executivo, né, que são campanhas que realmente têm dado certo. Agora, se a gente olhar os projetos de lei que são avaliados por esses vereadores e tudo mais, a gente não tem uma representatividade tão grande na Câmara. Inclusive, fica o convite aqui para os vereadores que quiserem se manifestar, os presidentes das câmaras quiserem se manifestar, o espaço está aberto aqui para a gente também dialogar. O que, de fato... Tem algumas perguntas aqui, eu espero que não sejam incômodas para todas essas vossas excelências, Mano Ferreira. E a gente deveria perguntar o que, de fato, essas câmaras e os seus vereadores têm entregue de concreto para as sociedades que eles representam. Ele realmente tem ajudado a avançar o desenvolvimento das regiões que eles representam? Qual é o trabalho efetivo, né? Até porque as pessoas, quando você começa e percebe, né, que o Tribunal de Contas é responsável por fiscalizar os representantes eleitos, quando eles ousam fazer qualquer, questionamento dos vencimentos do judiciário, aí começa a gritaria toda. Então, realmente, se são igualmente servidores públicos, a gente perde isso de vista normalmente, né? Exatamente, Maria. A gente vê o Estado brasileiro atuando de uma forma desconectada da realidade do Brasil. O Estado brasileiro parece, às vezes, que quando a gente está discutindo sobre padrão de remuneração, o padrão é a Suécia. É como se a gente vivesse com todos os problemas resolvidos, tivesse saneamento básico universal, tivesse educação de qualidade e alfabetização na idade certa no país inteiro, como se todas as questões fossem maravilhosas e resolvidas, IDH de país desenvolvido. Mas quando a gente pensa, inclusive, na situação de quem paga essa conta, a gente é tratado não como cidadão, mas como servo. Você sabe que a palavra cidadão tem a ver com você dar um status de dignidade, de pertencimento e construção da cidade, da cidadania. No Brasil, na prática, nós ainda vivemos uma relação onde o Estado trata quem deveria ser cidadão como se fosse um servo, como se não tivesse direito algum, apenas a obrigação de sustentar a casta de privilegiados que vive em função da extração de recursos de quem paga imposto. É isso aí, é inacreditável. Todo mundo da bancada aqui, fez esse diagnóstico aqui preciso do que realmente isso representa para todo mundo que está nos assistindo. Apesar de São José dos Campos, sempre que passamos por lá pelas estradas, as boas estradas paulistas, tem todo o aspecto, é uma potência do interior paulista, inegavelmente. Agora, 5 milhões de reais por cabeça, como o David colocou aqui, eu reforço e ressalto aqui, a oportunidade está dada para todos esses valorosos vereadores, vossas excelências de São José dos Campos, nos provarem, detalhe por detalhe, fato por fato, do que realmente tem sido entregue para sequer cogitar em merecer um aumento de 86%, um reajuste de 86% e um vencimento de 5 milhões por cabeça. Me parece inviável, David de Tarso. Não, eu tive a curiosidade de olhar aqui nas últimas notícias da Câmara Municipal, por exemplo, de São José dos Campos, lá vem. Que mais custa. Fala pra gente. Falei assim, deve ter algum projeto extraordinário por lá que serve de exemplo para todo o território Rufem nacional. os tambores. Aí tem aqui, requerimento para que os bombeiros inspecionem o hospital municipal da cidade, que é o básico a ser solicitado por um vereador. Aí também tem a criação de 3 novas frentes parlamentares em defesa da educação confessional, em combate à perturbação do sossego e das mulheres.
básico também, nada assim de extraordinário em relação a esse projeto. Outras questões relativas aí contra a violência adolescente, violência de crianças e adolescentes e a infraestrutura da escola municipal lá, a Dom Pedro de Alcântara. Mas tem uma coisa também. Não consigo ver nada assim. Emocionante, eu diria. Emocionante, inspirador. A gente está falando de São José dos Campos, mas São José dos Campos já é uma potência há muitos anos. Né? Então, assim, não é que, meu Deus, eles tiveram um aumento de 86%, então agora a cidade desabrochou e virou uma grande potência. Não é isso. E eles já vêm num trabalho aí de estabilização, de boas condições, de um bom índice de desenvolvimento humano. Então, nada justifica um aumento tão abrupto assim. Justifica ou não justifica, Mano Ferreira? Não justifique, isso não é isolado em São José dos Campos. A gente precisa colocar essa questão como um problema que é endêmico do Estado brasileiro. Por exemplo, hoje, a Câmara dos Deputados vai votar, nesta quarta-feira, mais um reajuste para servidores públicos federais. Mais um. As contas não fecham, a gente está falando de um déficit estrutural das contas públicas há década. A trajetória das contas públicas é de colapso. O próprio governo assume isso quando mandou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Daqui a poucos anos não vai ter dinheiro para os gastos obrigatórios. E o que é que a Câmara dos Deputados vai votar hoje? Mais um aumento para servidores da elite do funcionalismo público que vão se tornar gastos obrigatórios, ou seja, aquilo que já está explodindo, a gente vai botar ainda mais para explodir a conta. Isso é insustentável, é surreal. E isso afeta o cidadão brasileiro na forma de inflação, na forma de juros altos. Nós temos um dos juros mais altos do mundo. Por quê? Porque as contas do setor público não fecham. E, diante disso, a gente ainda está discutindo reajuste salarial, aumento para servidor. Isso é surreal, porque quem paga essa conta é o trabalhador brasileiro mais pobre, sobretudo por meio da inflação dos alimentos. Então, quando a gente tem contas que não fecham e aumenta ainda mais essa conta, na prática, a gente está roubando dinheiro das pessoas quando vão no supermercado comprar o seu feijão, o seu arroz, e está tudo mais caro porque a inflação está descontrolada por conta desse desajuste das contas. Eu vi aqui um projeto de lei, agora eu tenho que parabenizar. O projeto de lei propõe a transparência nas nomeações da administração pública em São José dos Campos, que significa que a proposta quer garantir que cargos de liderança na administração municipal sejam ocupados por pessoas qualificadas. A pergunta é, será que os vereadores, todos eles são qualificados para receber o salário que recebem? Não. É o seguinte, é de deixar o sujeito assim um pouquinho... Cansa. Eu não tenho a menor condição de sequer, enfim, cobrar todos vocês aí, ou, enfim, qualquer um de nós, para todos vocês que estão aí, enfim, só com aquela sensação fatalista, aquele cinismo que contaminou grande parte do povo brasileiro, de que é desse jeito mesmo e é daqui para pior. Mas não pode ser assim, jamais deveria ser assim. E agora o reajuste parece 9% no reajuste dos servidores federais, Aninha Beatriz Rich, mas o impacto orçamentário é algo em torno só para o ano de 2025, algo de mais de 16 bi de gastos extras, ou seja, inclusive retroativo para o dia 1º de janeiro. Então, assim que for sancionada a LOA, a famosa LOA, então aí sim que vai estar valendo esse aumento muito amigo para todos os servidores federais, o Estado sendo um grande papai para os seus filhos ricos, mimados e negligentes que, enfim, ficam aí se refestelando, se beneficiando, enquanto o povo está aí apertando o cinto para enfrentar essa turbulência. É puro suco de Brasil. André, se não me engano, um dos motivos pelos quais esse aumento tem sido discutido e vai ser aprovado é exatamente a manutenção de bons funcionários nos quadros da administração pública. E aí a minha pergunta é, mas qual é a métrica para se julgar um bom funcionário na administração pública? Porque até onde eu estou aqui, neste lugar com os meus amigos, só escutamos reclamações da administração pública o tempo inteiro. Cada semana que passa é um novo escândalo, é uma nova forma que encontraram de tirar dinheiro do povo, uma nova forma que encontraram para não deixar o dinheiro chegar onde ele precisa chegar. E aí, de repente, vem uma explicação absolutamente
fantasiosa de que os salários precisam aumentar para que se mantenham nos seus respectivos cargos aqueles que são bons funcionários. Eu gostaria de saber quem são esses bons funcionários, onde vivem, o que fazem e o que estão fazendo para evitar que fraudes como essa do INSS não ocorram. Sejamos justos aqui, a gente sempre faz um esforço, David Tasso, para não generalizar e colocar qualquer categoria toda no mesmo balaio, pintar com o mesmo pincel de crítica todos os membros ou, enfim, envolvidos em determinada categoria ou grupo. Que seja o mesmo aqui com o funcionalismo público em suas diferentes instâncias, tá? Não dá para satanizar o funcionalismo público como se fossem só todos parasitas. Agora a questão é simbólica. Meu amigo e minha amiga servidor público que possa estar nos escutando. Eu sei que no fundo vocês podem até engolir em seco agora e não concordarem, mas no fundo eu tenho certeza que vocês sabem que simbolicamente a imagem que é projetada nesse momento, com o escândalo e a fraude do INSS sendo desvelada dia após dia, enfim, desmoronando esse castelo de cartas, que ali os servidores públicos federais em Brasília, naquele labirinto de prédios cinzentos e cartões corporativos e auxílios para cima e para baixo, que agora esse seja o exemplo que Brasília quer dar para todos nós aqui que estão nos ouvindo e nos assistindo, né, David? Não, existem diversas categorias que realmente merecem aplausos e são profissionais sérios. Mas quando a gente fala num contexto geral de funcionalismo público, a gente ainda tem pessoas que passam no concurso público e tem a concepção de que, olha, agora eu tô tranquilo, agora eu vou continuar no meu cargo, independente do que eu faça ou eu produza, né? Por mais que eu produza pouco, eu vou continuar aqui trabalhando porque eu sou concursado. Então essa lógica deveria ser revista também, de que, olha, existe compliance, existe métricas para você entregar aquilo que você foi contratado, para que você realmente mostre a sua produtividade. Mas não é o que a gente vê no funcionalismo público, infelizmente. E tem um pequeno esclarecimento, só porque senão parece que eu também acho que nenhum funcionário público é um bom funcionário. Não é isso. Mas eu só acho que qualquer tipo de aumento, de gratificação, de incentivo, deveria vir acompanhado com critérios objetivos de concessão, né? Não simplesmente, olha, vamos aumentar para todos. Não, a gente tem que ver quem são mesmo os bons funcionários que fazem jus a esse tipo de aumento e esse tipo de gratificação. Porque aí sim a gente vai conseguir trazer um pouco mais de eficiência para a máquina estatal. E tem que ser possível, não é? O Brasil não fecha as contas, não tem dinheiro, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Aumentar gasto faz com que você roube o poder de compra do mais pobre por meio de inflação, por meio de taxa de juros como a gente está. Então, não dá para discutir sobre reajuste salarial. Você pode ser o mais valoroso servidor. Você pode merecer muito, mas a vida não é feita apenas do nosso esforço, é feita também das possibilidades reais. Neste momento, o Brasil não pode, porque não tem dinheiro. Se a gente quer fazer uma discussão sobre valorização do servidor, vamos fazer. Isso passa por ajustar as contas do Estado brasileiro. Para qualquer ter aumento, é preciso ter dinheiro para dar aumento. Qualquer empresa é assim. Essa é a lógica de qualquer família também, né, mano? Por exemplo, que pai que não quer dar um colégio melhor pro filho? Mas chega no fim da semana, no fim do mês, não consegue pagar, então ele não vai fazer. Mas, vocês estão tomando cuidado em não generalizar, mas eu vou generalizar um pouco aqui. Porque vai que é seguinte, Tafarel. Cuidado, que toda vez que a gente generaliza, a gente tem uma visão cartesiana sobre as coisas. Profundo, hein? Repare bem. Mas a verdade é que quando a gente tem uma crítica, por exemplo, do tipo, olha, não pode passar aumento, não pode... Até os bons funcionários se unem aos maus funcionários e fazem o famoso corporativismo. E vão dizer, não, nós temos que se proteger a nossa classe, a gente tem que se unir aqui para lutar pelos nossos direitos, porque tá certo. É isso que atrasa. Esse atrasa de verdade. Quando os bons funcionários, estamos falando aqui dos servidores públicos federais, se posicionarem e dizerem, sim, nós queremos um pouco mais de meritocracia nesse sistema aqui, nós queremos sim avaliação de desempenho, nós queremos sim possibilidade de demissão, se não for por flagrante ou por alguma coisa muito séria. Quando eles se posicionarem e falam, nós queremos critérios de mercado aqui no funcionarismo público, aí sim a gente consegue fazer essa separação. Enquanto for essa visão corporativista, eles mesmos se colocam na categoria dos piores. Então aí realmente a crítica da sociedade é justa. É isso. Em meio de reajustes, regalias, benefícios, planos de carreira... Sim, fortalecer o plano de carreira, mas desde que ele esteja ali baseado, fundamentado em critérios de meritocracia, mínimo de performance. Será que é pedir muito?
Enfim, tem bons exemplos. Está no século XXI. Qualquer corrida de aplicativo, você dá 5 estrelinhas. É isso. Quando o cidadão vai poder avaliar o atendimento na UPA, no hospital, na UBS, na escola do filho? Quando que a opinião de quem paga essa conta, do cidadão, do trabalhador mais pobre, que precisa ter acesso aos serviços públicos, quando que a opinião dele vai importar, de alguma forma, no modo como nós estruturamos o serviço público, no modo como nós valorizamos o bom servidor, aquele que faz o bom atendimento ou o mau atendimento? Então é surreal que a gente, no século XXI, enquanto o mundo inteiro mudou, enquanto hoje é possível ter uso de tecnologia de diversas formas para aumentar a participação, para ter uma avaliação de desempenho e de satisfação do beneficiário do serviço, a gente está discutindo simplesmente um aumento sem nenhum tipo de mudança na estrutura de um Estado profundamente ineficiente. Meus amigos, a gente está acostumado já que o fracasso é regiamente recompensado em Brasília há muito, muito tempo. Mas a coisa parece só piorar.